Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, chegamos agora à parte mais alta do culto, o ápice do culto, nós podemos dizer assim. Momento esse que Deus há de falar com a sua igreja, quando a sua palavra é pregada fielmente, apesar de termos um púlpito na terra, é do púlpito dos céus que o próprio Deus fala, né? O Senhor Jesus Cristo mesmo instrui e ensina a sua igreja. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo de número 2. Estamos fazendo a exposição desse livro. Encerramos a nossa exposição no Evangelho de Mateus, onde estivemos aí durante praticamente um ano inteiro expondo, e ao final dele iniciamos a nossa exposição em Ruth. E agora estamos no capítulo 2. Hoje a exposição será o capítulo todo, um desafio aí muito grande, mas iremos ver o que é que o Senhor tem para falar para nós nesse capítulo que é tão precioso. Iremos ler todo o capítulo, é extenso, mas é o modo como Deus tem nos conduzido a aprender e ouvir a sua voz. Todos acharam? Capítulo de Ruth, livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus, santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus, assim diz o Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ele se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém. E disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz os servos encarregados dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após ela. Não dei ordem aos meus servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai a vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou.
Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendeis. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tornou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Rute, disse a sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela na companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça, pedindo a Ele a sua misericórdia, para que possamos então compreender o que o Espírito Santo tem a nos falar por meio dessa passagem tão preciosa e tão instrutiva para as nossas almas. Oremos então ao nosso Deus. Bondoso Deus que está nos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro, Senhor da criação, Senhor de tudo mais que existe, agora nos achegamos à Tua presença, Senhor Deus, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, e suplicamos mais do que nunca a Tua assistência. Como necessitamos, ó Pai, das Tuas misericórdias, como necessitamos do Teu favor, a fim de ouvirmos a Tua voz e sermos instruídos por Ti mesmo, não por homens ou filosofia humana, mas queremos tão somente ouvir a voz do Senhor a falar ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, a Ti, que olhe para o Teu povo com misericórdia, a quem o Senhor trouxe essa noite, para debruçar aos pés da Tua palavra. Que o Senhor queira, ó Deus, mudar os nossos corações, mudar a nossa alma, mudar o nosso entendimento, e mudar tudo aquilo que há de errado em nós, para que possamos viver uma vida de novidade, uma nova vida diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos visite essa noite e que não venhamos sair daqui do mesmo modo como entramos, mas transformados, ó Deus, em nosso caráter, em nossa natureza. Aqueles que precisam de conversão, que o Senhor assim os converta. Aqueles que precisam de consolo, que possam ser consolados por Ti. Aqueles que precisam de uma repreensão, de uma correção ou de uma exortação da Tua parte, que assim o Senhor faça, ó Deus, mas não nos deixe sair daqui essa noite sem ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Abençoe também a mim, Senhor Deus, homem pecador, falho, frágil, com tantas imperfeições, fraquezas e fragilidades, tão inapto para esse serviço, tanto em falta, tanto escasso, e peço ao Senhor que me ajude, por Tua graça, por Teu Espírito, a ser fiel à Tua palavra e falar de modo aquilo que o Senhor tem colocado, tem proposto a dizer ao Teu povo. Que a Tua suficiência encubra, ó Deus, cubra a minha insuficiência, que a Tua graça supra a minha pequenez, a minha miséria, e que a Tua bondade, Senhor Deus, superabunde em todos nós.
para a tua graça, para a tua glória, para o teu louvor, é que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certamente, irmãos, você já deve ter se pegado apreensivo por alguma situação desfavorável que você tenha passado, seja ela de natureza familiar, seja ela de natureza de trabalho. Certamente você já passou por alguma situação que ela lhe roubou a paz, que ela lhe tirou o sossego e que ela deixou certamente você apreensivo. E muitas das vezes, quando nós nos encontramos nessa situação, a primeira coisa que nós perguntamos é: o que é que está acontecendo comigo? Onde está Deus que vê a minha situação nessa hora e parece que está com a mão remissa, que parece que não faz nada pela minha situação? Muitas vezes, quando estamos passando por situações que doem a nossa carne, a primeira coisa que nos foge, nada mais, nada menos é do que a nossa percepção da ação de Deus em nossas vidas. E algo que mostra, uma ilustração que mostra muito claro o modo como Deus age nas circunstâncias da nossa vida, é uma passagem nas Escrituras Sagradas que certamente você conhece e que mostra a providência de Deus nos mínimos detalhes da vida do seu povo. Certamente você conhece aquela história de Acabe e o rei Josafá, quando eles saíram para guerrear com a Síria para tomar a cidade de Ramote-Gileade. A verdade é que Ramote-Gileade pertencia a Israel e o rei da Síria foi e tomou do povo de Deus. E agora Acabe queria retomar aquela terra que antes era dele. E para isso ele chama Josafá a atacar o rei da Síria. E então Josafá faz uma pergunta muito interessante, propõe algo muito interessante para ele. Olha, é melhor nós consultarmos ao Senhor para ver se Ele permite que nós podemos ir lá e atacar. Mas ele falou assim: olha, aqui não tem profeta do Senhor. Aí ele disse: tem um, só que esse só fala coisas indevidas, que era o profeta Micaías. E então manda chamar o profeta Micaías e consulta ele ao Senhor. E o profeta Micaías dá ao rei Acabe uma palavra que ele não esperava. Ele disse: olhe, se você ir atacar o rei da Síria, você vai morrer e você será tomado. E acontece que o rei da Síria não gosta da palavra, se chateia, manda prender Micaías e vai a si mesmo. Só que ele tem um plano, ele tem uma proposta, uma ideia para poder driblar essa situação. Ele fala: olha, eu vou disfarçado para a guerra e você, Josafá, vai com a sua armadura natural. E lá nós iremos guerrear contra o rei da Síria, o seu exército e o meu exército. E acontece que eles vão para a guerra. Só que chegando lá, o rei da Síria tinha colocado um princípio de que eles só queriam o rei Acabe, não queria outra pessoa. Deveriam caçar o rei Acabe e matar. Só que ele estava disfarçado. Acontece então, até um momento que os soldados assírios vão atrás de Josafá, pensando que era Acabe, mas se dão conta que era Josafá e recuam. Aí eles, desapercebidos, como quem não quer nada, um dos soldados do rei da Síria pega uma flecha e arremessa para cima ao acaso. E por incrível que pareça, meus irmãos, a flecha que foi arremessada ao acaso caiu entre as junturas da armadura do rei Acabe, de tal modo que pegou o seu corpo e o feriu de morte. E naquele mesmo dia, o rei Acabe morreu, como o Senhor havia falado pelo seu profeta Micaías. Ele morreu e foi sepultado naquele mesmo dia. Como nós podemos ver, até mesmo uma flecha arremessada ao acaso, nas mãos de Deus, ela tem um propósito muito específico para realizar no meio do seu povo. E o que essa passagem de Ruth ela vem nos mostrar é exatamente isso,
que Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Até mesmo naquelas ocasiões que nós pensamos que não necessariamente é algo vindo de Deus, é algo corriqueiro, é algo normal. Mas a verdade é que Deus se apropria até mesmo dessas circunstâncias costumeiras, até mesmo daquilo que é comum, para realizar no meio do seu povo os seus planos e os seus objetivos. Talvez alguma coisa tenha acontecido na sua vida, talvez algum problema, ou alguma promoção, ou até mesmo algo bom tenha acontecido na sua vida que você tenha atribuído às circunstâncias, ou até mesmo ao acaso. Mas o que essa passagem de Ruth vem dizer e vem nos ensinar, meus irmãos, é que Deus, Ele cuida, Ele age em nossas vidas, nos mínimos detalhes que nós possamos imaginar. É exatamente isso o que nós encontramos no versículo 1 até o versículo do número 23 do livro de Ruth. Aqui nós vemos, Deus como um rei soberano, que providencia os meios necessários para que o seu povo seja preservado em meio às dificuldades. É exatamente isso, essa é exatamente a lição que nós aprendemos aqui. Deus, Ele se demonstra como um rei soberano, que providencia meios necessários, a fim de que o seu povo, que está passando por situações difíceis, seja preservado no meio dessa dificuldade. Deus, Ele é especialista em preservar o seu povo, principalmente em momentos de dificuldade. Deus, Ele age de modo tão soberano, que Ele se apropria até mesmo da dificuldade que nós estamos passando, para Ele realizar os seus propósitos gloriosos em nossa vida. É exatamente isso que Ruth e Noemi experimentam no contexto em que elas estavam vivendo. Se nós lembramos bem no capítulo 1, nós vimos que Deus agiu sobre a família de Elimeleque, se mostrou no capítulo 1 de Ruth como um rei soberano, que disciplina o seu povo, que corrige os seus povos dos seus pecados, para que eles possam novamente, por meio da disciplina, retornar para si. O capítulo de número 2 mostra-nos um rei providente. Se Deus é visto como soberano que disciplina, no 2 ele é visto como um soberano que providencia, que sustenta e preserva o seu povo em meio às dificuldades em que ele está passando. E nós iremos ver isso, meus irmãos, basicamente em 3 pontos, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que Deus providencia lugares apropriados para o seu povo, a fim de preservar eles no meio da dificuldade. Escute isso, Deus providencia lugares apropriados para o seu povo, a fim de preservar eles no meio da dificuldade. Isso é o que nós encontramos do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 até o versículo 18, nós vemos que Deus providencia não apenas pessoas, não apenas lugares, mas providencia também pessoas. No primeiro ponto, ele providencia lugares, e no segundo ponto, ele providencia pessoas apropriadas para preservar o seu povo das dificuldades. E no versículo, o terceiro ponto, do versículo 19 até o versículo de número 23, nós vemos que Deus providencia situações apropriadas para que o seu povo seja preservado em meio às dificuldades. É assim que Deus age quando o seu povo está passando por dificuldades. Ele providencia lugares, ele providencia pessoas e providencia também situações a fim de preservar cada um de nós quando estamos passando por dificuldade. A verdade, a finalidade dessa passagem é que você saia daqui essa noite sabendo que a sua vida, ela não é como um carro sem freio, que anda desgovernado. Pelo contrário, a sua vida está devidamente sendo dirigida pelo Deus soberano, que providencia os meios necessários para a preservação, para a sua preservação. Vejamos em primeiro lugar, irmãos, que Deus providencia lugares apropriados para o seu povo ser preservado em meio às dificuldades. Vejamos o que diz o versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim:
Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Aqui nós vemos, meus irmãos, Deus providenciando para aquela família que estava em situação tão difícil, um lugar apropriado para que ela seja preservada no meio da sua dificuldade. Devemos lembrar primeiramente que a família de Elimeleque, juntamente com Noemi e seus filhos, eles foram para Moabe na expectativa de encontrar fartura, solução para os seus problemas. Mas acontece que Moabe não lhe os moabitas, né, a cidade de Moabe, não lhe proporcionou aquilo que eles estavam esperando. Preste bem atenção, havia tudo o necessário em Moabe, e nada do que eles tinham, a fartura que ele esperava, ele encontrou. E agora que elas retornaram para Belém, aquele local era o menos apropriado para que elas pudessem ser então preservadas no meio daquela toda dificuldade. Noemi, na verdade, experimentou um colapso total na sua família. Ela perdeu marido, perdeu filhos, e agora estava com uma moabita na terra de Belém. O que é que as pessoas poderiam dizer? E não bastasse isso, ela perdeu todos as suas propriedades. E Belém, na verdade, Belém, que nada poderia proporcionar para Ruth, nós vemos aqui como de fato ela então proporciona. E Deus faz tudo isso, meus irmãos, preparando um lugar para ela, que era na verdade a cidade de Belém. Acontece que Ruth, ela entra em uma das propriedades que pertencia ao resgatador da família de Elimeleque. Isso mesmo, havia uma lei dentro de Israel que se chamava a lei do levirato. Uma lei que dava a um parente próximo da família o direito de resgatar a família que estava em uma situação desfavorável. Nós vemos basicamente essa lei em Deuteronômio, no capítulo de número 25. E eu gostaria que vocês abrissem lá, para que vocês pudessem entender o que se passa no que diz respeito a essa lei. Deuteronômio, capítulo de número 25, do versículo 5 até o versículo de número 10. Nós lemos até o versículo de número 7, 25. Deuteronômio, capítulo de número 25. Até o versículo de número 6. Os irmãos acharam? Diz assim: se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, Deuteronômio 25, versículo 5 até o versículo 6. Diz assim: se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. O que é que a lei do levirato, então, ela concedia às pessoas da sua época? A verdade era que ele foi estabelecida para que não ficasse uma família em Israel, não fosse destituída de suas propriedades e não ficassem sem alguma descendência ou geração a partir dela. Então, se uma mulher fosse viúva e não tivesse filhos, e o seu marido viesse a falecer, era obrigação do cunhado dela, ou seja, do irmão do falecido, resgatar a viúva, a fim de que o filho que for concebido dali
seja então o proprietário das terras dele e o herdeiro de tudo o que a família possuía, de tal modo que o nome do falecido agora seria dado prosseguimento por meio desse filho. E esse filho não seria necessariamente do cunhado, mas seria propriamente do que faleceu. Era uma lei que havia, sim, para que ele pudesse gerar descendência, né? Proteger as propriedades da família da viúva. E era exatamente isso que Noemi estava precisando. E acontece, meus irmãos, que por casualidade o nosso texto diz que Ruth, ela saiu para trabalhar em um determinado dia, logo assim que chegou em Belém, e ela foi procurar necessariamente um campo, para que ela pudesse colher espigas, para que ela pudesse trazer mantimento para dentro de casa. E por coincidência, se nós podemos dizer assim, ou por casualidade, como o texto está dizendo, ela caiu exatamente na propriedade que pertencia ao resgatador da família de Elimeleque. Exatamente daquela pessoa que tinha todas as características necessárias para cumprir a lei do levirato e resgatar então a família de Noemi da pobreza, resgatar Noemi então da miséria e principalmente da amargura que ela estava experimentando. Ao decorrer do texto, o próprio texto diz que Boaz, ele era rico, dono de muitas propriedades. E por incrível que pareça, ele estava solteiro. E poderia muito bem ter um casamento e então poder gerar descendência para a família de Elimeleque. Afinal de contas, ele era um parente. O que poderia acontecer? Boaz casar com Ruth, e então Malom, que foi o falecido de Ruth, ter a sua herança e a sua genealogia preservada por meio do resgatador Boaz. E pensem, foi exatamente em um determinado dia que ela saiu para trabalhar e ela cai exatamente na propriedade que pertence ao resgatador da família. O texto diz que é casualidade por uma questão de ironia, porque afinal de contas, Israel, nesse período em que eles estavam vivendo, eles viviam segundo o seu coração. Mas a intenção do autor do livro é exatamente mostrar o contrário, que não é obra do acaso, mas é obra especificamente de Deus, de tirar Ruth exatamente da cidade de Moabe, trazer para Belém, para resgatar uma família de Israel que estava perdida. Que coisa maravilhosa que Deus está fazendo com essa família que estava prestes a ser extinta na cidade de Moabe. Certamente Noemi tinha muito do que se queixar, afinal de contas ela perdeu tudo o que tinha. Proteção familiar, proteção material e não tinha recursos financeiros para então seguir a sua vida. Mas acontece que Deus, ele estava nada mais, nada menos, fazendo todo o necessário para que ela fosse preservada em meio às dificuldades em que ela estava vivendo. Nem mesmo Ruth sabia de onde ela havia chegado, nem mesmo ela sabia o que esperava ela após essa situação. Mas a verdade é que Deus, como um Deus soberano que é, ele está providenciando, sustentando a família de Elimeleque. O que eu tenho, meus irmãos, para dizer para vocês hoje, é que nós devemos aprender a descansar na providência de Deus. Descansar no modo soberano como Deus, ele governa cada detalhe da sua vida, cada faceta, cada área que você menos julga que está tendo a ação providente de Deus e que ele, na verdade, está fazendo todo o necessário para conduzir a sua vida, a sustentar a suprir as suas necessidades. O que é que você tem que está tanto te afligindo? O que é que você tem que está tanto angustiando a sua alma? Você pensa, por exemplo, que Deus tem se esquecido e virado as costas para você. A partir dessa passagem, dessa doutrina maravilhosa, o que nós vemos é que Deus está conduzindo a sua vida nos mínimos detalhes, com um propósito muito específico, unicamente para preservar a sua vida no meio dessas dificuldades.
Estênio Matos, meus irmãos, ele tem uma música que retrata bem a nossa vida quanto na mão desse Deus, como Deus providente, no fato dele conduzir a nossa história. Certamente você conhece essa música, e ele conta muito bem como Deus ele cumpre o seu propósito em nós, por meio de coisas alegres, por meio de coisas tristes, mas com um propósito específico. O nome da música se chama Tapeceiro, e ele conta a história de um tapeceiro altear um tecido e mostra como aquele tecido, no final das contas, ele é algo bonito, apesar das suas linhas tortas, no meio dos contrastes entre as cores. Eu queria ler para os irmãos, para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Diz assim, o artista diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Tece voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam o nome de Jesus Cristo, o tapeceiro. A verdade, meus irmãos, que a nossa vida é como se fosse, na verdade, obra de tapeçaria, onde, se nós olhamos para um lado, nós vemos apenas linhas tortas e curvas, com cores alegres e com cores tristes. Mas se você olhar pelo avesso, você vai ver uma obra de arte que é construída, para o louvor daquele grande artista, que é o tapeceiro, uma grande obra de arte. É exatamente isso que Deus está fazendo com cada um de nós. A nossa vida está sendo devidamente alinhada e tecida pelo Deus providente, pelo Deus grandioso e soberano, que muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas no final das contas, tudo coopera para o nosso bem, tudo vai dignificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele será glorificado nos mínimos detalhes da nossa vida. A verdade, meus irmãos, é que Deus providencia meios necessários para que o seu povo seja preservado em meio às dificuldades das nossas vidas. Outra coisa que nós não podemos esquecer ao olharmos para essa passagem é que Jesus Cristo, Boaz, ele tipifica bem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o Senhor Jesus é o resgatador da nossa alma. Do mesmo modo como Boaz tinha as características necessárias, apropriadas, para resgatar a família de Noemi, Jesus Cristo também tem as características necessárias para que ele seja de fato o resgatador da nossa alma. Se nós podemos ver, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é rico e o proprietário de toda a terra. E não apenas isso, Ele é o nosso parente chegado. Afinal de contas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, a figura de um homem, E nada mais, nada menos alguém, a semelhança de um homem, para resgatar outros homens que estavam perdidos. E o mais importante de tudo, ele era também alguém solteiro, procurando alguém para casar. E ele veio exatamente para resgatar a sua noiva, a igreja, a fim de redimir ela do seu pecado. Cristo, meus irmãos, é o Boaz das nossas almas. Ele veio exatamente para cumprir o propósito de resgatar a sua igreja e casar com ela. E fazer dela uma nova geração de homens e mulheres, frutos desse relacionamento glorioso entre Cristo e Ele. Cristo, meus irmãos, é o Boaz das nossas almas, que nós podemos dizer,
afinal de contas, ele pagou um alto preço pelas nossas almas, que nada foi, que foi um grande preço, que nada mais foi do que a sua própria vida, o seu próprio sangue sendo escorrendo daquela cruz. E o mais importante de tudo, a semelhança de Boaz, ele veio exatamente de Belém, da casa do pão, a fim de fazer então, a sustentar devidamente o seu povo. A verdade é que Deus providencia lugares apropriados para que o seu povo seja preservado em meio a essas dificuldades. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos à luz dessa passagem, mas ainda nós vemos que Deus não apenas providencia lugares, Ele providencia também pessoas apropriadas. E nós vemos isso do versículo 4 até o versículo de número 18. Eu queria que os irmãos acompanhassem para que possamos entender. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz aos servos encarregados dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ele veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após ela. Não te dei ordem para que os servos não te toquem? Quando tiveres sede, vai à vasilha e bebe o que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto, lhe disse: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para cá e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhes deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que apanhe e não a repreendais. Esteve apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejava, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus não apenas providencia lugares apropriados, mas Ele providencia também pessoas apropriadas para preservar o seu povo em meio a essas dificuldades. E nós vemos aqui, basicamente, 3 pessoas utilizadas por Deus, a fim de que a vida de Ruth fosse preservada em meio a essas dificuldades. Nós vemos aqui a vida Deus usando os servos de Boaz a fim de acolher Ruth no meio dos segadores. Nós vemos também Boaz providenciando alimento e proteção para Ruth no meio daquela colheita, e Deus providencia também servas, mulheres que poderiam servir de companhia para Ruth no meio daquela aflição, daquele problema no qual ela estava passando. Preste bem atenção, Ruth chegou, veja como Deus providenciou todas as coisas. Ruth tinha chegado em um campo que pertencia exatamente ao proprietário, ao resgatador da família. E não bastasse isso,
Deus preparou algumas pessoas ali para que ela fosse bem servida, para que ela fosse bem nutrida e ela experimentasse grande fartura naquele local. Ele providenciou em primeiro lugar os servos de Boaz. Veja, os servos poderiam muito bem rechaçar Ruth, mesmo quando ela entrasse na porta. Afinal de contas, ela era uma estrangeira. Que compromisso eles tinham com uma estrangeira? Estava no tempo da semeadura, da cega das cevadas. Eles poderiam muito bem pensar assim: não, ela é uma estrangeira, vamos deixar o alimento para as hebreias, para as judias da nossa cidade. Afinal de contas, são muitas que nós temos. Mas eles não fizeram assim. Pelo contrário, Deus deu a Boaz homens que obedeciam à lei da semeadura, da cega, da cevada, da colheita, de tal modo, então, que ele permitiu que Ruth entrasse na propriedade e pudesse, então, cumprir o que a lei dava direito aos hebreus, de elas chegarem dentro da colheita, dentro da plantação, e colher as espigas que estavam ali. Na verdade, a lei dizia o seguinte: se um trabalhador que estivesse fazendo a cega das cevadas, retirando o trigo, ou qualquer cereal que fosse, aquilo que caísse dos molhos dele e ficasse pela terra, ele não poderia pegar, deveria deixar para as viúvas e para os pobres. E eles permitiram que Ruth estivesse ali, para poder colher o que fosse necessário. E não apenas isso, era também uma mulher. Quanta fragilidade ela não tinha ao olhar para aqueles homens, se intimidar. Mas mesmo assim, Deus deu homens a Boaz, tementes a Deus, homens que necessariamente obedeciam o que o seu patrão ordenava. E não apenas Deus permitiu que ela tivesse esses servos, ela providenciou também Boaz, preparou o caráter de Boaz e o próprio Boaz, para que pudesse então preparar a proteção de Ruth. Nós vimos isso no versículo, nós vimos isso aqui no versículo de número 4 ao versículo, do versículo 8 ao versículo de número 9. Boaz aqui, ele proporciona proteção e alimento para proteger Ruth. Depois que Boaz pergunta para os servos quem era aquela moça que eles permitiram que ela entrasse na propriedade, ele disse: é aquela moabita que veio com Noemi. E logo ele se lembrou. Ele disse: olha, aquela mulher deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou o seu Deus e veio procurar abrigo aqui em Belém, uma terra que ela não conhecia. E ela veio buscar abrigo debaixo das asas do Senhor, então eu tenho que favorecer ela. E quando ele soube então que era Noemi, a que tinha vindo com Ruth, a primeira coisa que ele providenciou foi a proteção para ela. Ele disse assim: olha, você não vai para outro campo, você vai ficar no meu campo. Eu já dei ordens, inclusive aos meus segadores, que eles não te toquem, que eles não façam qualquer mal a você, ou venham até mesmo abusar da sua pessoa. Todos estão sobre a minha orientação de que a sua vida tem que ser preservada aqui. E outra coisa eu te digo: você vai andar também com as minhas servas. Aonde elas forem, você vai com elas, para que elas possam servir a você de companhia. Boaz aqui está preservando pela proteção de Ruth, a tal ponto que ela se sente indigna. Como pode eu, sendo estrangeira, tu me favorece de tal modo? E ele dá a razão, que foi exatamente pela benevolência que ela tinha demonstrado para com Noemi. E não bastasse isso, ele proporciona a ela também a alimentação. Ele diz, lá no versículo de número 14, a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para cá, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Já era Noemi, Ruth já estava há muito tempo trabalhando, e certamente o sol havia escaldado o seu corpo, certamente ela estava cansada, tirou um tempo para descansar, e agora Boaz faz uma outra bondade, ela chama ela do serviço onde ela estava fazendo,
e chama para que ela venha se alimentar, sentar à mesa com ele e com os seus servos, de tal modo que o texto nos mostra que ela chegou a sobejar, ou seja, ela comeu em fartura e ainda sobrou o alimento necessário para que ela pudesse levar para casa. E então Boaz, meus irmãos, dá uma outra ordem aos servos dela e diz assim: olha, quando vocês estiverem colhendo, você deixa de propósito que os molhos caem das suas mãos, algumas espigas, para que ela possa chegar e pegar o que tiver no chão e levar para a sua casa. E o texto chega a dizer que ela chegou a encher um cesto, um éfa de cevada. Só para vocês terem ideia o que é um éfa de cevada, é um grande cesto onde as pessoas, onde os trabalhadores colocavam o trigo e o cereal que eles tinham colhido. O cesto era tão grande que uma pessoa adulta poderia ficar dentro e ser coberta por aquele cesto. Tamanha foi a quantidade de alimento, né? Tamanha foi a quantidade de cereal que ela colheu apenas pela lei da respingadura, né? De sair colhendo entre os cantos da fazenda de Boaz. Como nós podemos ver, meus irmãos, de forma tão clara, não é necessariamente os homens, é a providência de Deus, é o cuidado de Deus para com essa pessoa tão pobre, tão limitada, tão sujeita a tantos problemas, a tantas ameaças na sua vida. Deus coloca ela no lugar certo e providencia pessoas certas para que ela seja preservada na situação onde ela estava vivendo. E Deus providencia alimento, pão, em fartura, a tal ponto que ela leva para casa e Noemi fica extasiada, repleta. Como é que pode você colher tanta coisa em apenas um dia de trabalho? Até parece que você é uma das trabalhadoras dele, como se ela dissesse assim. A grande verdade é que Deus, ele prepara, ele usa pessoas para abençoar outras. E isso é algo maravilhoso, meus irmãos, e algo que nós devemos crer e apropriar dessa verdade. O nosso Deus, ele usa pessoas para abençoar outras. É como se Deus fizesse bem a Noemi, a Ruth, por meio de outras pessoas. Na verdade, era Boaz quem estava fazendo, eram os servos dele quem estava fazendo com Ruth. Mas por trás de tudo isso, era o próprio Deus cuidando e preservando Ruth e Noemi no meio daquela situação tão difícil que elas estavam vivendo. E esse é um privilégio que nós temos, de sermos usados por Deus para concretizar e estabelecer os seus planos na vida de outras pessoas. Pense, você pode ser um canal de bênção para outras pessoas, um meio pelo qual Deus se utiliza para abençoar outras que estão em situações difíceis. É como se ele se apropriasse de você, é como se ele se encarnasse em você, para que por meio de você, ele pudesse fazer bem àqueles que tanto estavam precisando. Vocês conhecem a história de Sherlock Holmes? Um detetive do século XIX, que ficava investigando a vida das pessoas. Ele ilustra muito bem isso, pelas imitações que ele fazia quando ele queria resolver um caso. Sherlock Holmes, na verdade, é um personagem de um livro de Arthur Conan Doyle, do século XVIII, um médico, que ele criou a história desse Sherlock Holmes, que era um detetive, da mais alta qualidade lá na Inglaterra. Acontece que uma das preferências de Sherlock Holmes era se fantasiar de pessoas comuns, a fim de resolver os casos que eram chegados até ele. O cliente vinha pedindo para que ele resolvesse um problema, investigasse uma situação, e então, na procura de informações e de dados, ele se fantasiava de faxineiro, de cobrador de ônibus, se fantasiava de qualquer outra profissão que não chamava muito a atenção das pessoas. Era algo comum. E ele chegava lá, analisava o quadro, a situação, o contexto, colhia as informações e então voltava e dava toda a resposta que o seu cliente precisava. Deus age mais ou menos desse jeito.
Acontece que Deus não precisa ficar investigando a vida de ninguém, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe nos mínimos detalhes. Mas acontece, meus irmãos, que é como se Deus se fantasiasse de nós mesmos, de coisas comuns, de pessoas comuns. E por meio de nós, Ele então leva o seu favor, a sua bondade, àquelas pessoas que precisam do seu cuidado e do seu favor. É como se nós fôssemos a fantasia de Deus, que anda por essas ruas, anda pelo nosso contexto, a fim de abençoar aquele que eles querem. Como nós podemos perder esse privilégio de ser um canal das bênçãos de Deus, a fim de abençoar outros? Isso deve nos motivar a ser mais dados, à bondade, a querer favorecer aqueles que têm necessidade, favorecer aqueles que precisam. Às vezes temos pessoas, até mesmo que precisam dentro da nossa igreja, e que muitas vezes nós não nos damos ao cuidado de ser fantasiado por Deus e de levar uma bondade para ela. Ou também na nossa rua, no nosso trabalho, ou em qualquer lugar. Deus se apropria de pessoas para fazer bem a outras, e Ele faz isso conosco. Quando você ver alguém precisando de cuidado, lembre-se, Deus pode estar usando, pode estar querendo usar você para aquele benefício. Jesus mesmo havia dito: quando fizer um bem, se você fizer um bem a um profeta, no galardão de profeta, você receberá o galardão de profeta, porque ele faz no nome de Deus. E quando nós fazemos no nome de Deus, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. E é por isso então que Ele agrada em abençoar pessoas por meio de pessoas. Uma outra coisa que nós aprendemos nessa passagem, meus irmãos, é que o trabalho é algo bom e digno diante de Deus, e que ele necessita, e que para que ele seja feito com qualidade, é necessário muita humildade para o exercício das nossas atividades. E Ruth é um exemplo claro disso. Ele é o exemplo de que, de fato, o trabalho é o modo como Deus abençoa as pessoas. E ela faz isso de um modo humilde, de um modo cativante, de um modo que Deus o abençoa voluntariamente. Veja, meus irmãos, que Ruth, ela poderia estar numa situação muito melhor em Moabe, mas ela vem para Belém. E ao chegar em Belém, ela está numa condição paupérrima, pobríssima. Mas o que ela faz? Ela fica dentro da sua casa, lamentando pelos problemas, lamentando pela vida. Pelo contrário, no primeiro dia que ela chega, ela diz para a sua sogra: olha, eu irei trabalhar, afinal de contas, estamos na época da cega das cevadas. E ela sai disparada pela rua à procura de emprego, à procura de uma situação para sobreviver. E acontece que quando ela sai, ela é completamente abençoada por Deus. E ela se vale de uma grande humildade. Ela pede aos trabalhadores: eu posso seguir após vocês? Vocês deixam eu entrar na fazenda? E quando Boaz faz tanto benefício para ela, ela diz: como pode o Senhor favorecer a mim, que sou moabita, que sou uma estrangeira? Eu mesmo que nem pertenço à terra, mas você faz questão de me favorecer. Por que você me favorece tanto? Por quê? Na verdade, não era Boaz, não eram os servos, era Deus. Tudo isso porque Ruth não era preguiçosa, ela não comia o pão da preguiça, ela era humilde, ela não tinha vergonha de sair colhendo espigas, ela sabia que ela estava naquela situação, ela não era rica, ela era pobre, ela assumiu a sua condição de pobre, mas ela não se acomodou naquela circunstância. E então decidiu: eu vou trabalhar, ainda que eu seja pobre, ainda que o único trabalho que resta para mim é a cega das cevadas, eu irei fazer com honestidade, com dignidade e para a honra e glória do Senhor. E Deus se dignou de abençoar Noemi, Ruth. Como nós vemos, meus irmãos, não existe trabalho desonroso, inglório, digno de vergonha. Não,
Todo trabalho é digno diante de Deus, e o trabalho é o meio que Deus abençoa o seu povo. Não existe outra maneira, não é roubando, não é ficando dentro de casa, não é fazendo qualquer outra coisa que não seja confiar em Deus pela fé, ainda que não tenha nada, mas eu sei que Deus vai me dar. O trabalho é o meio que Deus proporciona para o sustento da nossa casa. E Ruth faz isso. Ela não se importa que ela tem que colher espigas. Se só tem espigas para colher, então eu vou colher espigas. Às vezes nós ficamos, nem é porque falta emprego. Às vezes o que sobra em nós é vergonha de exercer alguns empregos que as pessoas não julgam ser tão gloriosas, não sejam ser tão pomposas. E às vezes tem vaga no mercado, nós estamos em situação de penúria, mas não aceitamos essa vaga. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, por meio de Ruth, que o trabalho é digno da honra de Deus e que ele deve ser exercido com muita humildade. Conta-se uma história de um diplomado que foi pedir um emprego para a vaga da sua profissão, e acontece que quando ele chegou lá, não tinha mais a vaga que ele esperava, alguém já tinha ocupado a vaga. A única vaga que tinha era de um motorista, mas ele era um diplomado. Ele tinha feito a universidade, tinha um diploma, tinha experiência na área. E a única vaga que tinha era de motorista, e a vaga para a profissão dele já tinha acabado. Ele saiu triste, foi até o estacionamento, tirou a gravata, tirou o terno, arregaçou as mangas e chegou até o escritório e puxou a carteira de motorista dele. Eu quero então a vaga de motorista. Você tem uma vaga de motorista, então eu quero concorrer essa vaga de motorista. Aí ele foi selecionado para a vaga, e o patrão, né, o empresário, o dono, falou assim, vendo a ousadia dele, né, pelo que ele queria, ele falou assim, rapaz, você não vai ficar na vaga de motorista não, você vai ser o meu diplomado, a profissão que você cursou, nós vamos contratar você. Depois chegou a cargo de gerente. É assim, meus irmãos, que Deus faz com o trabalho. É assim que Deus honra as pessoas, por meio da humildade e do digno trabalho diante dele. E Deus há de colocar pessoas apropriadas em nossa vida para nos proporcionar o que Ele bem quer para nós. A verdade é que Deus providencia não apenas lugares, mas também pessoas. E por fim, Ele providencia também situações apropriadas para que o seu povo seja preservado em meio às dificuldades. Nós vemos aqui que Deus providenciou várias coisas, e Ele vai se utilizar também da situação para resgatar, para tirar alguém da situação tão grave em que estava vivendo. E agora o nosso foco volta para Noemi. Diz assim, do versículo 19 ao versículo 23. Então lhe disse a sogra, depois que ela chegou em casa com seu cesto, ela disse assim, então disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, um de dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Eu tenho ainda, meu tempo já passou, mas eu quero aproveitar alguns minutinhos para terminar esse último ponto. E o que nós vemos aqui é Deus agora se apropriando de toda a situação para resgatar uma das suas ovelhinhas, que ainda estava perdida, que ainda estava em uma situação
tão vexatória e amarga. Noemi, quando chegou na cidade de Belém, ela era caracterizada pela amargura. Ela era caracterizada por uma situação em que ela estava insatisfeita com Deus. Ela havia saído de Moabe e chegado até a terra prometida. Ela tinha chegado até a terra de Deus. Mas existia um lugar ainda em Noemi que não tinha sido conquistado por Deus. Deus trouxe ela para o lugar onde ela deveria estar, Belém. Deus colocou uma pessoa diante dela que representava a própria bondade dele. Mas havia um lugar em Noemi que ainda faltava ser conquistado. E era exatamente o coração dela. E então Deus vai até as profundezas do coração de Noemi para resgatar ela da sua amargura. E o que nós vemos, meus irmãos, é que ele usa exatamente a situação que ela estava passando, a situação toda que Ruth experimentou anteriormente. Acontece que quando Ruth chega na casa de Noemi, com aquele cesto abarrotado de cereal, de espigas de trigo, ela olhou para aquele cesto e ficou bestificada. Ela olhou assim: como é possível você colher tanta coisa? Quem foi que te favoreceu assim, para você chegar com tanta fartura aqui em casa? E ela contou que ela tinha ido trabalhar e chegou ali. E ela começou a agradecer. Bendito. Aí ela vai e conta quem foi a pessoa que favoreceu ela. É Boaz. Boaz é o nome da pessoa que me favoreceu. Aí ela fica mais bestificada ainda, porque ela vê que, na verdade, aquela situação estava toda concentrada, sendo conduzida por Deus. Ela diz assim: esse homem aonde você foi fazer a cega do trigo, ele é um resgatador da nossa família, ele é a pessoa que pode nos tirar dessa penúria. E então, meus irmãos, aquela mulher que estava amarga, que na passagem anterior, como nós lemos, ela nem sequer agradeceu a Deus por todos os benefícios que Deus estava dando a ela. Nesse momento ela levanta um tributo de glória a Deus. Bendito seja o Senhor por ter preparado um homem tal como esse. Arranca do coração dela um louvor, reconhecendo que quem de fato estava conduzindo aquela situação, quem de fato estava colocando a mão sobre um braseiro e tirando ela da situação tão amarga em que ela estava, nada mais era do que o próprio Deus, buscando Noemi nas profundezas do seu coração amargo e trazendo ela agora para um contexto de alegria, de felicidade. É como se ela visse aqui um raio de luz diante dela, que pudesse mudar completamente toda a sua situação. Agora sim ela poderia ter a sua geração preservada, agora sim ela poderia sair da situação de penúria, e aconselha a sua filha: fique lá com Noemi, com Ruth, fique lá com as suas servas, e honre o trabalho, né, que Boaz havia preservado, lhe concedido. A verdade, meus irmãos, é que Deus usa a situação para quebrar o coração das pessoas, e Ele faz isso por meio da sua bondade. Se tem uma arma poderosa que Deus usa para quebrar o coração de pecadores, nada mais é do que a sua própria bondade, a sua misericórdia. Nós muitas vezes costumamos usar o braço, o rancor, a raiva, a ira, para compensar aqueles que fazem mal a nós. Deus usa uma arma diferente. Noemi estava chateada com Deus, estava amargurada com Deus, e Deus, para conquistar o coração dela, para reconquistar o coração dela e trazê-la de volta para si, Ele usa de bondade para com Noemi. E como nós devemos aprender com o nosso Deus? Utilizar as armas da bondade, as armas do amor, as armas da misericórdia, para conquistar aquelas pessoas que nos fizeram mal. Nós muitas vezes utilizamos a mesma língua que nos feriu, utilizamos os mesmos objetos que foram arremessados em nós. Deus faz diferente. Deus usa a sua misericórdia, Deus usa a sua graça para conquistar os pecadores, e nós devemos aprender a fazer o mesmo.
E isso, meus irmãos, a maior demonstração disso foi no seu Filho Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que Deus mostra o seu amor para com pecadores, foi exatamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o único Filho que Ele tinha. E Ele faz isso com inimigos dele, pessoas que viviam amarguradas com Ele, pessoas que viviam chateadas com Ele, pessoa que não via em Deus graça nenhuma. E Deus manda o seu Filho até nós, na plenitude dos tempos, como um Boaz abençoado, para resgatar o nosso coração das profundezas do inferno, onde nós estávamos submergidos. Tamanha era a quantidade de pecado que nos soterrava nesse lugar. Se tem algo que nós devemos utilizar e aprender com Deus, a como lutar essa batalha, é utilizando as armas da verdade, do amor e da misericórdia. Paulo mesmo havia dito: a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas com os poderes espirituais das trevas. E a melhor forma de utilizar, se valer essa guerra, é utilizando as armas apropriadas. A palavra, a verdade, a fé, o evangelho da paz e a oração. Você tem utilizado dessas coisas para combater os inimigos que têm chegado até a sua porta? Essas são as armas da bondade que Deus usa e que o povo dele também tem que usar para combater os seus inimigos. Utilizemos, meus irmãos, assim como Deus, a bondade para conquistar corações amargurados. A verdade é que Deus faz isso para nos preservar de nós mesmos e nos preservar dos nossos pecados. A verdade, Deus é quem providencia tudo. Deus providencia pessoas, Deus providencia lugares, e Deus providencia também situações para que o seu povo seja preservado. Talvez você se enquadre em qualquer desse contexto. Talvez você esteja rodeado de pessoas, talvez você esteja rodeado de situações, talvez você esteja rodeado de lugares que você talvez não entenda por que você está nesse contexto. Mas uma coisa que eu posso garantir para você: a providência de Deus está cuidando nos mínimos detalhes para que a sua vida seja preservada em meio a todas elas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos ajude a crermos e descansarmos na bendita providência dele. Amém.